Olá, eu sou o Manuel Fernando Seis, eu sou bolsista do PET Matemática UNB. Olá, eu sou o Jorge Lucas de Azevedo Ribeiro, também sou bolsista do PetMat UNB. Bom, iremos falar sobre os 25 anos do PET Matemática UNB. Mas antes, para contar essa história, primeiro vamos contar um pouco da história do PET em geral. Bom, no início, o programa de educação tutorial era chamado de Programa Especial de Treinamento. Ele foi criado pelo Cláudio de Moura Castro, em que ele teve a inspiração enquanto aluno da graduação de Economia na UFMG. Ele participou de um sistema de bolsas, em que lá já tinha muito da filosofia atual do PET. Então ele tentou implementar ele tentou incentivar a implementação desse programa, mas só quando ele virou diretor-geral da CAPES, em 1979, que ele teve o poder de implementar, de fazer um programa nesse nível. No início foram poucos cursos, foi uns 5 inicial, incluindo o PET Economia UNB, e teve toda uma fase experimental e depois uma institucionalização. No fim, chegou na década de 90 a ter mais de 300 grupos. E nessa época já foi concretizado a filosofia das boas condições de estudo e autonomia para os alunos. E sempre quando o programa foi avaliado para ver se era um bom programa e tudo mais, o PET sempre teve avaliações muito positivas. Porém, no final da década de 90, o programa estava sendo muito atacado para ter o seu fim. Então acabou que em 1999 ele teve uma nova gestão, da CAPES foi para a Secretaria de Educação Superior do SESO, mas houve muita batalha para a permanência do programa. Por consequência, em 2005, teve a criação de instrumentos normativos contendo as normas operacionais do programa no âmbito do Ministério da Educação, que incluía uma lei, uma portaria. Também foi elaborado o MOB, que é o atual. E então o programa ficou com um caráter muito mais institucional. Atualmente são 842 grupos, sendo 19 pertencentes ao UNB. Iremos falar especificamente de um, PET Matemática UNB. Bom, durante todo esse processo, o PetMat da UNB passou por tutela de cinco tutores. E vamos falar um pouco deles agora. O primeiro é o Célios Antônio Magalhães. Ele pegou essa ideia do PET, que já existia há alguns anos, e resolveu implementar na UNB. Ele fundou o programa em 1995, sendo o primeiro tutor, e continuou a tutela até o ano de 2001. As atividades propostas por ele eram voltadas para pesquisa e ensino, onde os alunos estudavam conteúdos que iam além da graduação e faziam pequenas apresentações dentro do próprio grupo sobre os conteúdos estudados. E também haviam várias atividades culturais propostas pelo próprio Célios, onde envolvia várias áreas culturais. O próximo tutor foi o Marco Teixeira Ludin. O período de tutoria dele foi de 2001 a 2006. Ele deu muita continuidade às atividades e ele ampliou a parte da extensão, que ele acabou fazendo parceria com escolas próximas ao UNB. O próximo foi o João Carlos Nascimento de Pato. Ele teve uma tutoria de um tempo menor, de 2006 a 2008. Ele continuou as atividades, porém ele não completou o mandato, que foi justamente esse que fez ele ter um período menor na tutoria. No período da tutoria do Mauro Luiz Rabelo, que foi de 2009 a 2013, já tinha o último MOB elaborado, então as atividades de ensino, pesquisa e extensão estavam melhor definidas. Então ele deu continuidade às atividades, porém agora
as melhor elaboradas dentro dessa Trindade. Também foi nessa época que o PET teve uma nova sala, que é a atual também, e vale destacar que ele conseguiu parceria com a Embaixada da França para o PET apresentar conteúdos matemáticos na Semana da Ciência e Tecnologia. E por último, temos a Luciana Maria de Ávila Rodrigues. Ela iniciou o mandato de tutoria em 2013 e continua até hoje. Ela, com isso, está sendo a tutora atual do PET. Durante a sua tutoria, ela pegou essas várias atividades já implementadas no PET-MAT UNB e conseguiu ampliar ainda mais no requisito pesquisa, ensino e extensão. Tanto melhorando as atividades, melhorando os materiais ou aumentando o alcance delas, quanto implementando novas atividades, como vários minicursos, oficinas, palestras e entre outros. Bom, então nesse ano de 2020, o PET Matemática UNB está completando seus 25 anos. E para comemorar, estão sendo feitas algumas atividades. Primeiro, está sendo entrevistado ex-tutores e ex-petianos para servir de material para a elaboração de um e-book contando toda essa história. E também está feito um levantamento sobre os petianos egressos e onde eles estão. E por fim, para reunir todo esse pessoal no webinário dos 25 anos que está acontecendo, para relembrar todas as histórias que aconteceram nesse período. A gente está postando essas atividades dos 25 anos nas nossas redes sociais, então quem que tiver mais interessado pode acompanhar a gente por lá.